Toda mulher já percebe o que um homem deseja antes mesmo de ele abrir a boca. E isso não é mistério. O verdadeiro jogo começa depois disso. A pergunta que quase nenhum homem sabe responder é outra. Como fazer ela querer entregar mais, sem você precisar pedir nada? E é exatamente aqui que a maioria se perde. Porque em vez de conduzir, imploram. Em vez de liderar, explicam. Em vez de sustentar presença, negociam atenção. A maior parte dos homens entra em uma conversa com uma mulher como se estivesse pedindo autorização para existir. Texto longo demais, justificativa demais, pergunta demais. Tá tudo bem? Posso te ver? Você ainda gosta de mim? E aos olhos dela, e principalmente ao instinto, isso cria um efeito devastador. Você se torna previsível, carente, barato emocionalmente. Homens que pedem demais se tornam fáceis de substituir. Homens que sustentam valor se tornam difíceis de ignorar. Existe uma regra silenciosa que os homens mais magnéticos entendem cedo. Poder não se pede, se comunica. Não é algo que você implora para ter. É algo que se sente quando você entra no ambiente. Quando você fala menos e sustenta mais. Quando você não tenta convencer, você simplesmente é. Quando você ativa os gatilhos certos, algo muda. A interação deixa de ser uma negociação e passa a ser uma experiência. Ela não sente que foi convencida. Ela sente que quis, que a decisão nasceu dentro dela. E esse é o ponto-chave. Desejo verdadeiro não vem da lógica, vem da percepção, da sensação de estar diante de um homem raro. Um homem que não precisa pedir, porque sabe que pode escolher. Muitos homens ainda usam frases que os colocam automaticamente na posição de espera. Você quer sair comigo? Quando puder, me responde. Sem perceber, eles se colocam no lugar de quem aguarda aprovação, de quem depende da resposta dela para se sentir validado. E a mulher não capta isso apenas com a mente. O corpo dela sente. O instinto detecta. O inconsciente registra. Esse homem precisa mais de mim do que eu dele. E aqui está uma verdade desconfortável. Mulheres não reagem à argumentação. Elas reagem à percepção de força emocional. E força emocional não é agressividade, não é grosseria. É estabilidade. É saber quem você é sem precisar provar. Você já viveu isso. A conversa começa bem, flui, parece promissora, e de repente você percebe que está correndo atrás, tentando manter assunto, tentando gerar reação, tentando não ser esquecido. Esse é o sinal claro de que você perdeu o controle invisível da interação, o chamado frame. Frame é a estrutura emocional silenciosa que define quem lidera, quem dita o ritmo, quem define o clima, quem recompensa. Quando ela está no controle, você reage, se ajusta, se molda. Mas quando o frame é seu, algo muda profundamente. Ela começa a se preocupar com o que você pensa. Ela se arruma mais, ela se esforça mais, ela tenta não perder seu interesse. E não, frame dominante não é falar alto, não é bancar o durão. É postura silenciosa, linguagem corporal alinhada, tom de voz calmo, olhar firme. Presença de quem não precisa correr atrás. Enquanto muitos tentam conquistar com palavras, ela está sentindo a vibração, testando o tempo todo se você sustenta a própria posição ou se desmancha diante da primeira tensão emocional. Por isso, nunca peça de forma direta, conduza. Não diga, quero te ver hoje, posso? Diga, vou estar em tal lugar hoje à noite. Se fizer sentido para você, aparece. A diferença é brutal. Um pede, o outro oferece espaço. Reflita com honestidade. Ela muda planos por você? Ela investe sem você pedir? Ela manda mensagem espontaneamente? Ou é você quem vive tentando provar valor para não ser descartado? Quando você assume o controle do próprio comportamento, tudo muda. Ela começa a te observar mais, a buscar seus sinais, a se mover ao seu redor, porque agora, na mente dela, você se tornou o centro da experiência. Frame não é sobre controlar alguém, é sobre controlar a si mesmo, suas reações, seu foco, sua disponibilidade. E aqui entra o gatilho mais poderoso de todos, recompensa.
Existe uma diferença enorme entre o homem que implora por atenção e o homem que recebe mais do que pediu. E essa diferença não está no físico, no dinheiro ou no status. Está em entender algo simples. A mente feminina valoriza o que ela conquista, não o que está sempre disponível. Quando você entrega tudo de uma vez, atenção total, validação constante, resposta imediata, o valor cai. O prazer não está no garantido, está no que pode ser perdido. Por isso, homens de alto valor sabem dosar, segurar, escolher quando estar presentes. Você recompensa quando ela investe, quando demonstra interesse real, quando se move na sua direção. E o cérebro dela aprende rapidamente. Dar para esse homem me faz sentir bem. Resultado, ela passa a querer agradar, surpreender, se entregar mais. Isso não é manipulação, é dinâmica humana básica. Comportamento é moldado por estímulo e recompensa. A diferença é que você para de premiar desinteresse e começa a valorizar o que realmente importa. Pare de entrar em interações como se estivesse em dívida, como se a simples presença dela fosse um favor. Toda interação é uma dança de valor. Alguém lidera, alguém segue. Quem pede, perde. Quem escolhe, comanda. Quando você comunica, sem dizer, que está bem com ou sem ela, que sua presença é uma escolha e não uma necessidade, o jogo vira. No inconsciente feminino, competir por atenção aumenta o desejo. Quando ela sente que precisa te conquistar, ela se envolve. Quando sente que já te tem, relaxa. Abundância não é arrogância, é postura. Você não implora para ser escolhido. Você observa se ela tem estrutura emocional para entrar no seu mundo. A nova sedução masculina não pergunta, comunica. Não pede permissão para existir, oferece acesso à própria realidade. A atração segue fases claras: curiosidade, desafio, recompensa. Primeiro, ela observa. Depois, se sente provocada. Por fim, sente prazer em entregar. Desejo genuíno não nasce do pedido, nasce da presença, da liderança silenciosa, da segurança emocional. E a pergunta final é simples: você quer ser o homem que pede ou o homem que recebe? Porque quando você se torna impossível de ignorar, ela não entrega só atenção, ela entrega vontade, presença, energia. E faz isso porque sabe, no fundo, que poucos terão acesso a um homem assim.